em função da hora e porque a gente não precisa terminar todas as aulas estourando o tempo, né? A gente pode tentar algumas não estourar. Eu acho que eu não vou voltar a mostrar código da inserção e da remoção. Dá para vocês olharem depois. Tá? Eu vou só aproveitar a figurinha que eu nunca apaguei para a gente brincar de fazer uma inserção e, se der tempo, uma remoção, para a gente pegar, né, a ideia dela. Vai ser uma generalização da busca, porque eu vou navegar na lista de modo parecido com a busca, mas eu vou fazer múltiplas inserções em listas. Vocês lembram que a gente estudou inserção em lista em ED1? Aí eu tenho que amarrar o cara em tantas listas quantas ele pertence. Tá? Então, a minha lembrança, tá, de quando eu tive que implementar isso a primeira vez, é que a inserção e a remoção não são particularmente difíceis. Isso é bem mais simples do que trabalhar com todas as rotações da árvore AVL, por exemplo. Mas ainda assim precisa de algum cuidado. Tá? Então eu quero mais dar esses exemplos e daí vocês podem olhar depois o código para fazer o casamento ali com o que a gente está fazendo, com o que a gente fez. Deixa eu tirar essas buscas daqui para a gente limpar o desenho das buscas que a gente fez lá no começo da aula. Para a gente brincar de fazer uma inserção aqui. Limpei tudo que precisava. Deixa eu apagar isso aqui, não precisa dessa carga a mais. Tá legal, deixa eu pensar alguém quem que a gente vai querer inserir aqui que fique legal, tá? Vamos colocar alguém que vai estar lá no meio da lista. Colocar o 7. Tá? Que a gente sabe que ele vai ter que entrar aqui no fim das contas, né? Mas a navegação até ali pode ser interessante. E vamos lá, então a gente quer inserir o 7. O começo é igual à busca. Tá? Perdão, o começo da navegação ali vai ser igual à busca. No entanto, assim como acontece com a árvore, primeiro eu tenho que criar esse nó. E para criar esse nó eu tenho que chamar a função que a gente acabou de ver, que é o nível aleatório. Eu tenho que pegar aquela função e descobrir em que nível que esse cara vai estar. Então, eu vou mandar inserir o 7 e eu chamo a função nível aleatório e faz o sorteio. Vamos dizer, para o bem do exemplo ficar mais interessante, que sorteou que o nível do 7 vai ser 1. Tá? O nível dele vai ser 1. Isso quer dizer que a gente vai criar um nozinho com essa cara aqui. De modo muito simplificado, seria o 7 aqui, e daí no vetorzinho dele, que é o nível 0 e nível 1. É até aqui que ele vai, né? A variável lá que nos diz o número de níveis dele vai ser 2, né? Indicando que ele tem nível 0 e nível 1. Então a gente sabe que não tem sentido inserir ele em mais do que as duas primeiras listas ali. Então é esse cara que eu vou querer conectar lá. Deixa eu aproveitar esse momento no final só para expandir isso aqui, que é uma figura que eu acho importante ter, que é o seguinte: o jeito expandido disso seria algo assim. Quando vocês verem o jeito expandido, vocês vão falar, por isso que você não desenhou. Exatamente. Mas se eu fosse olhar na estrutura aqui mesmo, eu teria aqui, olha, a chave, que é 7, o número de níveis, eu vou pôr só num aqui por falta de espaço, mas o número de níveis, que nesse caso é 2, né? É 0, 1, então são 2 níveis em que ele está. E o vetor prox. Que aponta para um vetorzinho que tem o quê? Duas posições, 0 e 1. Tá? Então isso aqui é uma versão abstrata, super compacta disso, que está mais próximo do código mesmo, né? O meu struct
do nó que tem... Tá faltando o campo conteúdo aqui, mas me perdoem. Tá? Então tem o campo chave, tem o campo número de níveis, que vai me dizer qual o tamanho desse cara. Né? E o proxy, que lembra que o proxy era um apontador de nó, quer dizer, um vetor em que cada campo do vetor aponta para uma lista. Né? No início esses caras aqui são nulos, porque eu acabei de criar esse cara. Vamos ver onde que eu vou amarrar ele. Tudo bem? Então é esse cara que eu tenho por trás quando eu estou pensando nisso aqui. Agora sim, eu já fiz o sorteio, então esse 1 aqui, né, esse número, o nível dele máximo, não veio do nada, veio da funçãozinha que a gente chamou. Daí eu crio um novo nó, né, chamo uma funçãozinha auxiliar para dar uma lock nesse cara, parecido com o que a gente faz na árvore, né? Crio esse carinha aqui, coloco o valor da chave, coloco o 2 aqui, ponho o null ali, e agora sim vou começar a navegar na árvore de modo semelhante à busca, mas lembrando de sempre que eu encontrar um ponto de amarração, eu amarro esse cara lá. Tá? Então, quando eu falo que é semelhante à busca, a ideia é o quê? Começa a navegar do nível mais alto, tá? Então eu vou começar do 2 aqui, parecido com a busca. Vou lá na frente e olho para esse cara. O 7 que eu quero inserir é menor do que o 9. Então eu tenho que fazer o quê? Desce na busca. Né? Parece que eu fiz exatamente a mesma coisa da busca, mas tem uma sutil diferença aqui. Se o nível máximo do 7 fosse 2, se o nível máximo dele fosse 2 e não 1, o nível máximo dele, ao encontrar o 9 aqui, eu ia falar, opa, eu vou amarrar ele aqui no meio, porque ele tinha que pertencer a isso. Como eu encontrei um cara maior do que ele, ou o fim da lista podia ser também, né? Encontrei alguém, encontrei o final dessa lista para ele, vamos dizer assim, e não encontrei, perdão, e ele não deve estar nesse nível, o nível máximo dele não condiz com o meu nível atual, eu só desço como na busca. Mas tem essa sutileza, eu fiz esse teste no código. Né? Fez sentido? Então nesse de baixo vai ficar mais interessante, porque eu vou vir para baixo aqui e vou navegar. Então eu vou para frente aqui, né? Avanço porque o 7 é maior do que o 3, beleza, vou continuar fazendo a busca no mesmo nível. Avanço aqui, percebo que eu tenho 9. Opa, então não posso avançar mais. Mas nesse momento, eu sei que eu estou apontando para o 3, né? Eu tenho um ponteiro aqui para esse nó, e eu tenho um ponteiro auxiliar para esse nó, né? Que é o nó máximo ali no qual eu cheguei. E eu checo qual que é o meu nível máximo. O meu nível máximo é 1. E eu estou na lista de nível 1. Então eu já começo a amarração. Eu tenho que fazer a amarração conforme eu desço. Não adianta chegar no final, né? Chegar no final aqui na lista no nível mais baixo e falar, eu coloco o cara aqui. Porque eu não sei como amarrar ele nos níveis de acima. Então eu já amarro ele. Para fazer isso, como o 7 ficou difícil, vamos ver como que a gente faz com a figura aqui. Eu vou colocar o 7 pequenininho aqui, gente. Ó. Aqui é o 7, nível 0, nível 1. Eu vou até pegar outra cor. O roxo, vejam só. E a gente percebeu então que, olha, eu tenho que continuar descendo, mas eu já achei um ponto de amarração. No nível 1, entre o 3 e o 9 tem que entrar esse cara. Então, eu faço o quê? 7 no nível 1 aponta para o 9 aqui. Essa seta estava só indicando que eu achei esse cara, não que... Então, esse cara vem aqui. E o 3 agora aponta para o 7. Faz sentido? É como uma inserção numa lista ligada, só que eu vou ter que fazer múltiplas, né? Para cada nível que o cara tá, eu vou ter que fazer uma inserção. Felizmente, a maior parte dos nós só tá lá embaixo, né? 50% dos nós não passa do nível 0. Então, eu não vou ter que fazer tanta amarração assim na prática, mas um nó ou outro está mais alto, tem que amarrar em todas as listas. Um detalhe, só antes da gente continuar o exemplo, para ficar mais claro o desenho, eu faço a seta assim, né? Tipo, seguindo o nível. Mas quando vocês olham para cá e vocês lembram que o nó é isso aqui, dentro do nó que tem um campo que aponta para lá, todas as setas estão apontando para isso aqui. Lembrem disso, tá? Todas estão apontando para o nó. É só que ficaria horrível, né? Imagina, esse cara aponta para cá, esse cara aponta para o... Não ia dar certo, tá? Mas quando eu faço isso aqui, né, o que aconteceu foi, esse cara apontou para o 7, e o 7, na lista de nível 1, apontou para o 9. Foi só isso.
Mas beleza. Vejam que eu cheguei, olha que interessante, eu cheguei no ponto em que eu ia desistir desse nível, mas como ele tem que ser inserido, eu amarrei ele lá. Amarrar ele lá não significa que eu não tenho que continuar descendo na lista. Então, fiz essa amarração e desço aqui. Desço para o nível 0. Daí, no nível 0, eu avanço aqui e testo. 5 é maior do que 7? Não, ele é menor, então eu tenho que avançar de novo. E daí eu testo de novo. Opa, cheguei no 9. Então, lembra que eu tinha colocado a setinha aqui? Agora a setinha está aqui, né? Eu estou na lista de nível 0 e a posição do 7 é entre esses dois caras aqui. Daí, novamente, eu faço a amarração, e de modo que o campo 0 do 7 agora aponta para o 9. Eu devia ter usado outra cor, né? Mas agora já foi. E o campo 0 do 5 agora para de apontar para o 9 e vai apontar para o 7. E daí eu desceria de novo. Só que quando eu desço, eu percebo que eu já estou no nível 0, não tem para onde continuar, e está perfeitamente amarrado. Tudo bem, inserção? É um tanto boring, porque é um monte de inserção em lista ligada, mas por outro lado, eu concordo que é bem mais simples do que um monte de rotação. As árvores da AVL, elas são muito eficientes, muito interessantes e tal, mas uma das coisas que eu gosto da skip list é que, assim, se eu tiver que implementar do zero uma das duas sem nenhum auxílio, essa eu acho que eu tenho mais chance de conseguir. Sabe? Eu acho que ela tem um pouco menos de complexidade, embora a AVL dê para deduzir tudo. Né? Se eu tiver bastante tempo e papel, dá para implementar do zero também. Mas eu acho a skip list um pouco mais simples de implementar. Uma das coisas que eu gosto nela, né? Um código que dá para enxergar um pouco mais fácil. Como eu falei, eu não quero estourar o tempo de vocês toda vez, então eu vou finalizar por aqui. Vejam, com certeza vejam o código da inserção para fazer aquele mapeamento, entendeu a ideia, daí casa com o código. A remoção também dá para vocês verem com o conhecimento que vocês têm, tá? Tem vídeo aula, tem notas de aula, tanto da explicação da ideia quanto do código, e não é muito diferente da inserção. Eu também vou navegar um por um, desamarrando o cara. Eu só faço o free do nó quando eu desamarrei ele da última lista, mas eu meio que na descida da busca, eu desamarro ele de todos os pontos em que ele está. Então é um pouquinho mais chato por causa daquela coisa de remoção em lista ligada, que eu sempre tenho que ter tá com um apontador para o próximo e um apontador para o anterior, para desamarrar. Mas é isso, é um monte de desamarrar de lista ligada. Tá bom, gente? Boa semana, até quinta, então.